Irmãos, Efésios capítulo de número 6, vamos ler a partir do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Irmãos, o Senhor me levou a considerar esse texto de hoje, porque o Senhor está chamando a sua igreja nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a nós não sermos negligentes com a oração. Irmãos, eu penso que falta para nós, como igreja do Senhor, nós temos muitas vezes levado a nossa vida muito light, muito tranquilo, achando que porque nós nascemos de novo, nós cremos no Senhor, nós fomos chamados por Ele, somos amados dele, e muitas vezes nós temos levado a nossa vida muito tranquila, né? Nós devemos nos lembrar de que nós fomos arregimentados por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para uma guerra. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, irmãos, nós estamos debaixo de uma guerra, numa batalha, né? Nós não fomos simplesmente libertos para nós ser livres, para nós fazermos aquilo que queremos. Nós fomos libertos da escravidão do pecado para sermos escravos de Cristo, servos de Cristo, né? E esse texto traz muita ênfase naquilo que o Senhor requer de nós, né? Porque ele já inicia assim, quanto ao mais. O que é esse mais? Porque a partir do verso 5, do capítulo 5, de Efésios, ele começa a ordenar muitas coisas para nós. Como, por exemplo, no capítulo 5, no verso 3, fala assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem se nomeie entre vós, como convém a santos, né? Veja o verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércio, e sim como a sábios, né? Então,
a palavra vem chamando a atenção. E aí quando ele chega no verso 22, ele vai ordenar. Vai ordenar como é que nós devemos viver. Mulheres, sede submissa. Maridos, amai. Filhos, obedecei. Pais, não irriteis. Servos, funcionários, trabalhem adequadamente. Patrões, vejam como que vocês estão conduzindo os seus funcionários, porque vocês também são servos de Cristo, né? E então quando ele chega no verso 10, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Muitas vezes nós olhamos esse texto e nós queremos levar a nossa vida do jeito que nós achamos, mas a palavra é muito clara em dizer: vocês devem ser fortalecidos no poder de Deus, porque Deus é quem nos comprou. Nós não podemos mais viver a nossa vida aqui como que se nós fôssemos donos de nós mesmos, né? Veja, lá em 1 Coríntios, fala assim: glorificai a Deus no vosso corpo. Por quê? Porque vocês foram comprados por preço. Nós fomos comprados por preço, agora devemos glorificar a Deus, né? Não somos de nós mesmos, somos do Senhor. Então, como é que nós devemos nos conduzir? Na força e no poder de Deus, né? Precisamos ter muito claro isso em nossas mentes. E aí ele vai começando a dizer assim: para que nós possamos estar na força do Senhor, no poder do Senhor, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Então nós fomos arregimentados para uma batalha, para uma guerra, e o Senhor nos preparou, nos deu a vida dele, tirando-nos do pecado, da maldade que havia dentro de nós. Para quê? Para nós servirmos a Ele. E aí Ele começa a nos dar uma armadura, né? Para que nós possamos então lutar essa batalha, que é o diabo quem está por trás, né? Então, antes de nós seguirmos, vamos ver, nós vimos o verso 11, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firme contra as ciladas do diabo. Então nós fomos arregimentados por Deus para lutarmos essa luta contra o maior inimigo de Deus. Agora nós não podemos nos esquecer que o diabo, quando nós saímos das trevas e fomos para a sua luz, para a luz do Senhor, o diabo se tornou o nosso pior inimigo. E nós só podemos vencer ele em Cristo. Fora de Cristo nós estamos perdidos, né? Não vamos desmarcar aqui, nós vamos em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. A palavra a partir do verso 1 nos fala assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitos testemunhos, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Amém? Então, nós somos soldados. Estamos numa guerra contra as forças espirituais do mal, né?
Então, o verso 4 fala assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, partindo desse princípio, somos soldados, fomos resgatados pelo Senhor, salvos pelo Senhor, nos colocou nessa luta e nos deu a armadura para que nós possamos resistir ao diabo, né? Então, nessa luta, nós não devemos, a nossa mente não deve buscar as coisas desse mundo, e sim unicamente buscar aquilo que o Senhor quer, né? E para isso nós precisamos lutar, né? Agora, como é que nós vamos lutar? O verso 5 vai falar: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Irmãos, para nós lutar contra Satanás, contra as hostes espirituais, somente através das armas que Cristo nos capacitou. Tomarmos a armadura de Deus, para que então nós possamos... essa é a norma de Deus. Você vai lutar contra o diabo, se você for sozinho, ele vai acabar com você, né? Lembra-se que lá em Atos, capítulo, se eu não me engano, 16 ou 18, aqueles 6 filhos de um profeta que quiseram expulsar uns demônios de um cidadão, e eles chegaram para o espírito maligno e diz: ó, eu vos conjuro, expulso vocês no nome de Jesus que Paulo prega, né? Que Paulo prega. Então os espíritos dizem assim: ó, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí então o texto diz que esse processo pulou neles e todos eles saíram nu e correndo, porque eles apanharam, né? Por quê? Porque eles não tinham a armadura. Agora, por que o Espírito disse, por que os espíritos malignos disseram: eu conheço, eu sei quem é Paulo, né? Porque eles conheciam Jesus e sabiam quem era Paulo. Paulo estava revestido da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa é a norma: lutar adequadamente com a armadura do Senhor. O verso seguinte fala assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Irmãos, quando se planta, precisa haver um tempo para colher, né? E esse tempo muitas vezes nós não temos paciência para esperar. Oramos ao Senhor, pedimos para o Senhor, e nós já queremos ver o resultado, né? Então é algo para nós pensarmos um pouco, né? Voltemos então ao nosso texto para nós continuar. Feita essa consideração, o verso 11: revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Agora o verso 12 precisa ser muito compreendido por nós, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Então veja só, irmão, como Deus é precioso, nos deu toda a armadura, porque Ele sabia que nós iríamos lutar contra o inimigo que nós não conhecemos, nós não conhecíamos. Hoje, graças a Deus, nós conhecemos e sabemos que de nós mesmos não temos capacidade para lutar contra as hostes espirituais do mal. E sabe o que nós muitas vezes nos encontramos? Lutando um contra o outro. Lutando um, achando que
esse irmão, essa irmã está fazendo isso, e nós nos apegamos em confrontos, e o diabo ele fica do lado. Se nós pudéssemos ver, com certeza ele estaria aplaudindo, dizendo: é isso mesmo, né? E Deus, do outro lado, o nosso Senhor, entristecido no coração, né? Falando: pô, mas por que vocês não tomem as armas adequadas para que vocês possam lutar com o inimigo adequado, né? Vocês estão lutando contra vocês mesmos, né? Porque se eu me encontrar lutando contra o Paulo, nós vamos se dividir. Lembre-se quando os fariseus diziam: você expulsa os demônios pelo nome do maioral do Meuzebu. O Senhor Jesus disse: um reino, se lutar contra o outro, ele vai ser extinguido, ele vai ser destruído. Cristo habita em mim, Cristo habita no Paulo, e eu e ele estamos lutando um contra o outro. O que nós estamos fazendo? Dividido. Nós precisamos compreender, pela luz da palavra de Deus, que a nossa luta não é um contra o outro, que a nossa luta não é contra a minha esposa, contra os maridos, né? Mas sim aquilo que está por trás deles. Porque o inimigo o meu marido, a minha esposa, o meu marido não crê no Senhor. Eu tenho orado 10 anos pela minha esposa ou o meu marido e eu não vejo resultado neles. Aí eu começo a falar, eles não creem, não querem nem saber. Nós precisamos compreender que por trás dele há as hostes espirituais, prendendo, cegando o entendimento. E se nós lutarmos com as armas adequadas, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos poder tirar esse véu que o inimigo tem posto, porque nós vamos ao cerne da questão, né? Sabendo que não é contra a minha esposa, não é contra os maridos, não é contra os nossos filhos, não é contra os nossos irmãos, mas é contra aqueles que estão por trás de todas essas situações, os nossos inimigos potenciais, o diabo e suas hostes, né? Que estão aí, e eles lutam, eles têm tempo para isso, eles têm 24 horas, não dormem, nós dormimos, mas o diabo e suas hostes não dormem, né? E penso que nesses últimos dias, mais do que nunca, irmão, nós precisamos, porque a gente vê que os dias estão chegando ao fim, e o diabo conhece e sabe, então ele vai fazer de tudo para destruir a igreja do Senhor. Descendo para o verso 13, aí nós temos então as peças dessa armadura, né? Fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Qual é o dia mau? É os dias que nós estamos vivendo, é os dias maus, né? É os dias maus. Então nós devemos nos revestir de toda a armadura, para que nós possamos ficar inabaláveis, vencer e permanecer inabalável. Por quê? Porque nós estamos revestidos da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui verso 14, nós temos: estais, pois, firmes, cingindo com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, verdade e justiça, nosso Senhor Jesus Cristo. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Pés fala de andar,
E qual é o nosso objetivo aqui nesse mundo? Testemunhar o Evangelho de Cristo para as vidas que ainda estão descedentadas, precisando, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, Satanás está nos vencendo muitas vezes nesse ponto. Tomai o capacete da salvação, né? Por quê? Porque o capacete, a gente vê, o capacete serve para proteger a cabeça, a mente. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, né? E ele procura oportunidade para lançar as suas setas. Ele não se aproxima, ele não chega a nós, mas ele lança as suas setas de longe. Aonde ele lança? Na mente, na nossa mente, né? Então nós precisamos saber que nós precisamos tomar o capacete da salvação. A salvação precisa estar muito clara nas nossas vidas, né? Para que então, quando as tentações virem, a gente discernir rapidamente, porque nós não pertencemos mais a esse mundo, somos do Senhor. A salvação, Ele já nos fez uma salvação preciosa e gloriosa. Então nós não precisamos mais ter dúvida quanto à nossa salvação. Então quando o inimigo lança qualquer seta em nós já podemos descartar rápido. E aonde é que nós vamos encontrar essa certeza? Na palavra, no Espírito, que é na espada, que é o Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra vai nos garantir, né, que nada vai nos separar do amor de Cristo. E o texto principal, o texto que o Senhor me trouxe nessa noite, para que nós sejamos encorajados por Ele. Verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Com toda a oração. Irmãos, e nós precisamos que o Espírito nos ajude, porque nós somos negligentes nessa questão da oração. É poucos. A oração é para todos. É para todos. Nós só vamos vencer. Qual é a nossa posição de batalha? Nós lemos esses textos todinho lá do começo, né? Qual é a nossa posição de batalha para nós vencer o inimigo? É de joelho. É joelho. O cristão não vence as hostes espirituais do mal a não ser no joelho, porque o Senhor determinou assim. Porque é Ele quem vai lutar. Quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos prostramos diante do Senhor, falando para o Senhor: Senhor, o Senhor é a nossa vida. Quando nós temos plena certeza de que o Senhor é a nossa vida, o Senhor toma posse de nós e nós ficamos prostrados. E Ele vai lutar, porque a luta é Ele quem vai fazer, né? Toda aquela armadura que nós vimos ali é o próprio Senhor, né? Nós temos um texto, irmãos, que eu acho muito precioso e eu acho que nós vamos ir nele ainda. Segundo as Crônicas. Vamos ver algo muito precioso aqui. Segundo as Crônicas, capítulo de número 20.
Irmãos, eu sugiro que os irmãos leiam esse capítulo todo, para que, e com o coração diante do Senhor, para os irmãos ver como é precioso esse capítulo todo, de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler alguns versos só dele. O que está acontecendo aqui? O rei Josafá recebe a notícia que 3 povos estão vindo contra eles, né? Então, e aquele que informou diz: olha, já estão aí, já estão pertinho, já estão chegando aí. Então, Josafá era o rei, teve medo e foi buscar a mente do Senhor com jejum, com oração. E no verso 12, ele fala assim, ó: ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui está a posição do cristão de hoje, né? Em nós não há força, porque a nossa luta é contra não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, e nessa matéria não há força em nós contra eles. Por isso nós só temos que clamar ao Senhor: Senhor, em nós não há força, mas os nossos olhos, Senhor, estão postos em ti. A nossa esperança é o Senhor. Veja o que diz o Senhor no verso 15. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos ido para o Senhor e o Senhor tem falado isso para nós: fica quieto, fica na posição que você está, porque essa peleja é eu quem vou fazer. No meu tempo, na minha hora, eu é quem vou fazer. E nós saímos da posição que o Senhor nos deixou e dizer: Senhor, se o Senhor está demorando muito, eu vou tentar lutar, né? A nossa posição, que o Senhor diz assim: essa peleja não é de vocês, é minha, né? E aí ele prossegue falando assim, vamos ver aonde que o Senhor disse: ó, vocês devem ficar aqui, certo? O verso 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zim, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jezuel. Então, eles estavam todos apavorados, porque aquela grande multidão estava vindo, e o Senhor diz: ó, vocês podem ir, essa batalha não é de vocês, é minha, mas vocês podem ir em encontro deles. Parece coisa estranha, né? Agora, e aí o verso 17 vai falar assim: neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição e ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sair ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então o Senhor diz: ó, ficai parados, tomai uma posição e ficai parados. E para nós cristãos hoje, o que é ficar parado? Tomai toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Em como? Em oração, de joelhos, né? Joelhos que eu falo é um coração exposto ao coração, aos pés do Senhor, né? Nós temos que ter o coração de Maria,
Toda vez que Maria é citada, ela está aos pés do Senhor, né? Ela está ali aos pés dele, né? Mas vamos mais à frente um pouquinho. Veja no verso 21. No outro dia de manhã, o que é que aconteceu? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Preste atenção, irmãos. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Eles iam ir para uma guerra, enfrentar uma multidão que vinha contra eles, e eles ordenaram para que houvesse cantores para o Senhor. Cantores é o que? Adoradores, né? Adoradores ao Senhor. O texto prossegue falando assim: que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Só as coisas do Senhor que parecem loucura para nós. Vamos para uma guerra, o exército está aqui, mas nós vamos colocar cantores lá na frente, né? Parece, né? Mas é assim que o Senhor ordenou, né? Para que eles então rendessem. Agora veja o verso 22. Tendo eles começado a cantar e a louvar, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Veja o verso 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Amém? Irmãos, veja que palavra então, o Senhor dizendo assim: vocês tomem. Quando eles começaram a adorar, a louvar o Senhor começou a trabalhar. Quando eles chegaram lá, olharam, o que eles viram? Cadáveres. Por quê? Porque o Senhor já pelejou. Quando eles adoravam, o Senhor pelejava, né? Que preciosidade. E se nós continuar lendo o texto, eles passaram 3 dias tirando os despojos daquele povo que vieram para destruir Jerusalém, né? Levaram as riquezas deles embora, né? Então, irmãos, a palavra precisa sair do papel, porque ela, a palavra inspirada, ela precisa vir para a nossa mente e descer para o nosso coração, e nós precisamos tomar posse disso, para ver que a nossa luta não é contra a carne, como muitas vezes nós achamos, e nos achamos lutando um contra o outro, né? Mas a nossa luta é contra os principados. E quem vai vencer? O Senhor. Quando nós nos colocar no lugar adequado, como uma igreja que ora, como uma igreja que bota o joelho no chão e clama pela misericórdia do Senhor, mas clama confiadamente, né? Porque muitas vezes nós oramos, mas não cremos naquilo que oramos, e o Senhor precisa nos dar isso, essa clareza, porque a palavra aqui em Efésios, no verso 18, fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Quer dizer, andando firme, dizendo: eu creio que o Senhor fará, eu creio que o Senhor está aqui, eu creio que isso vai se resolver, porque o Senhor é quem está batalhando, não é nós, é o Senhor, né? E aqui o verso 19 ele fala assim: e também por mim, para que me seja dado no abrir da boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. O que fala isso, irmãos? Orarmos uns pelos outros, cobrirmos os nossos irmãos
em oração, né? Porque cada um de nós aqui temos batalha. E cada um de nós precisamos falar do Evangelho. Todos nós temos obrigação de testemunhar, né, com a nossa vida o Evangelho pela qual nós fomos resgatados, né? Então por isso nós precisamos, né? Porque a gente acha assim, não, nós temos que orar só por aqueles que estão pregando. Não, é uns pelos outros, porque todos nós estamos nessa batalha para dar um testemunho, né? Então precisamos, irmão, que o Espírito do Senhor ajude a igreja. Por quê? Porque lá em Atos, nós temos lá os 4 pilares pelo qual a igreja está sustentada, né? A igreja, ela perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se faltar, como eu falei, nós somos muito negligentes na oração. É um pilar que falta. Uma mesa com 3 pés não vai ficar de pé, ela vai cair, né? Se tiver os 3 pés firmes, o diabo vai chegar aqui na parte da oração e vai empurrar, a mesa só vai se balançar, mas ela não vai cair. Agora, se esse pé da oração aqui estiver negligente, estiver quebrado, ele só vai dar um toquezinho no outro aqui, na comunhão. Pronto, bateu aqui, a mesa, puf. Esses somos nós. Mas o Senhor dá um alerta para nós. Busquem. Vocês têm todo o armamento que vocês necessitam. Está tudo aí, né? É só vocês tomar posse, é só vocês crer, né? Para que então essa luta nós sejamos. Josafá lá, ele poderia correr quando ele falou assim, quando o Senhor falou, vocês tomem posição e vão para lá. Não, o Senhor está ficando maluco, como é que nós vamos ir para lá? E é assim que nós muitas vezes agimos, irmãos. Assim que muitas vezes nós agimos, achando que Deus está louco e não obedecendo aquilo que o Senhor ordenou. Então, precisamos, com a graça do Senhor, que esse verso 18, que foi lançado na nossa mente nesse momento, ele precisa descer para o nosso coração e tomar conta do nosso ser, da nossa vida, dos nossos atos. Porque chega, irmão, de nós confessamos o Senhor, somos a igreja do Senhor, todo o tempo sermos derrotados pelo nosso inimigo, né? Nosso inimigo muitas vezes nos leva para todo lugar, nós não temos uma firmeza, né? E essa firmeza vem através da oração, porque quando a igreja ora, nós temos vários testemunhos. Atos 4, por exemplo, quando a igreja orou ao Senhor, o que aconteceu naquele lugar? Tremeu, né? Se nós orarmos aqui, essas paredes vão tremer. Por quê? O Senhor é conosco, né? Não tem inimigo que fique, não tem Satanás que pode se achegar, tomar posse da nossa casa, né? A Bíblia diz assim: se um crer, todos daquela casa serão salvos, né? Mas se um crer, todos serão salvos. Por quê? Porque aquele que creu vai tomar posse dessa verdade que nós vimos hoje, né? Então ele vai começar a orar pela sua família e começar a testemunhar para a sua família, né? Aquelas pessoas vão ver o verso 17 tão claro na mente dele: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
aqueles daquela família vão ver tão firme isso. Quantas tribulações está vindo para aquele que creu, mas ele está firme no Senhor, louvando o Senhor, não saindo da posição que Deus colocou ele, recebendo injúrias e devolvendo bênçãos, né? As pessoas vão dizer: você está louco? Não, eu creio num Deus que é soberano sobre todas essas coisas. Então, até que o momento que aquelas outras daquela família vão se render ao Senhor, porque começam a olhar a mão do Senhor, né? E a palavra sendo amada por aquele, então os outros vão ver. É por isso que, se um da casa crê, todos. Mas muitas vezes, sabe o que acontece conosco? Ah, não, meu filho não quer nada com o Senhor, não. Ele só quer saber de balada, só quer saber disso, daquilo. Eu vou desistir dele, né? Então, o que nós estamos olhando? Para a pessoa? Ou nós devemos olhar para aquele que está por trás e dizer: Senhor, olha, e eu quero, Senhor, que essa casa sirva ao Senhor. Então, é por aí, irmãos, que nós precisamos. Por isso que nós precisamos botar a boca no pó e clamar pela misericórdia do Senhor, né? Que o Senhor realmente trabalhe em nós e se revele para que verdadeiramente nós não sejamos mais aquela igreja que negligencia a oração. A oração nas nossas casas particular. E aqui fala no Espírito em todo o tempo. Quando nós aprendemos, irmãos, a ter comunhão com o Senhor, aonde nós estiver, o nosso Espírito está conectado com o Senhor, né? Nós podemos até estar pensando naquele cheque que vamos pagar, mas estamos tão tranquilos quanto aquele cheque, que sabemos que o Senhor vai honrar, que o nosso Espírito está dando glórias ao Senhor ali dentro do nosso coração, né? Lembre-se que 1000 cairão à minha direita e 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Aquele cidadão estava numa aflição grande, mas o coração dele estava seguro no Senhor, né? No Senhor. E assim que deve ser conosco, cristãos, amados do Senhor, comprados com o sangue de Cristo, né? Então, irmãos, encerrando a palavra, porque o Senhor nos traz uma revelação e logo em seguida Ele nos coloca na prática. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Nós temos um tempinho ainda. Os irmãos, vamos se colocar na presença do Senhor. Os irmãos têm a liberdade, né, mas orar como uma igreja, como uma oração corporativa, onde nós concordamos com a vontade do Senhor. Não é momento de nós, irmãos, colocar a nossa vida financeira nesse momento. Não é momento de nós orarmos particularmente, mas é hora de nós orarmos como igreja, dizendo: Senhor, venha o seu reino sobre a terra. Faça, Senhor, a tua vontade, né? E venha o teu reino. Venha, Senhor. Então essa é a oração que vai bater no coração do Senhor, e Ele vai responder ela, né? Por quê? Porque nós não vamos pedir nada para nós. Senhor, olha para as ameaças de Satanás, Senhor, que está envolvendo a tua igreja. Senhor, e concede a nós que sejamos fortalecidos no Senhor.